Queria falar um pouquinho sobre o que nós cremos, o que você crê, no que você acredita, qual é a sua fé. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em 1 Pedro 3. Podem colocar o texto bíblico. 1 Pedro 3, de 13 a 16. Primeira Pedro 3, de 13 a 16. Isso, 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Esse é um texto que diz sobre a necessidade de saber exatamente no que eu creio. Porque sofrimentos acontecem na nossa vida e pessoas perguntam: o que você vai fazer na igreja todo dia? O que você faz lá? Como é que é o seu pastor? No que você acredita? E às vezes nós temos um pouco de dúvida. O texto fala, a razão da esperança nossa, a esperança é a nossa fé. O que nós esperamos de Deus? A gente consegue falar? Eu vou fazer esse sermão por um pedido do pastor Jorge Pinheiro, que percebeu a necessidade de explicarmos para a igreja algumas coisas acerca do que nós cremos. Para os irmãos verem como é o servo de Deus. Mesmo não estando aqui, ele nos abençoa com liderança, direcionamento, e amém pela vida do pastor Jorge. Mas é importante nós sabermos o que nós cremos. A igreja está passando por uma fase de mudança, de liderança. E muitos membros de igreja têm dúvidas. Como ficará? Como é que funciona uma igreja batista? Será que a organização vai mandar um pastor? Será que o próximo na linha de sucessão assume? Se o pastor João tivesse um filho grande, será que ele assumiria? Como funciona isso? Outros têm dúvidas contra coisas básicas da fé. Irmãos, há muito tempo na igreja ainda perguntam sobre salvação, sobre perda de salvação, sobre reencarnação, coisas desse tipo. Então nós resolvemos fazer um sermão explicando algumas coisas do que nós acreditamos, do que nós como Igreja Batista acreditamos. Peço perdão para você que não é batista, porque vai escutar um pouco do que nós cremos. Mas a maioria das coisas as igrejas sérias creem. Eu quero convidar você a pensar, por que eu estou aqui numa igreja batista? Por que eu sou membro daqui ou por que eu frequento aqui? Porque é mais perto da minha casa, eu atravesso a rua e chego. Claro que o fator deslocamento é muito importante. Numa cidade difícil como essa, com trânsito, eventos. Mas não é só isso. Deve haver alguma coisa na maneira de pensar, na organização, na estrutura. Então convido vocês a pensarem um pouco sobre isso e nós vamos analisar algumas coisas brevemente sobre o que nós como batistas pensamos e por que eu sou batista. Não vou fazer um sermão cheio de afirmações teológicas difíceis, não é o caso. Eu te convido a pensar o que essas informações vão ajudar na sua vida. Como colocar isso em prática? Se determinada coisa é um princípio bíblico, como é que eu aplico? Tem feito a diferença? Eu vou crescer? Então, entre algumas coisas sobre a razão da nossa fé, o porquê nós acreditamos, você está pronto para responder? Vamos ver. Primeira coisa que eu destaquei, que nós cremos. Ponto 1, pode colocar. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso não é novidade batista. Não somos só nós que cremos nisso. A maioria das igrejas evangélicas crê nisso. Isso vem da Reforma Protestante. Os irmãos lembram, século XVI,
um monge chamado Martinho Lutero percebeu que certas coisas na igreja oficial não estavam adequadas. Entre as coisas era o peso que a igreja dava para a tradição. O que é a tradição? Os escritos que a igreja editou e que o Papa ratificou ao longo dos séculos. Escritos esses, alguns direcionados por Deus, outros direcionados por interesses políticos do momento, que às vezes até contradiziam as escrituras. E como que o povo lidava com isso? Não lidava, porque ninguém lia a Bíblia não era popular, ninguém tinha acesso. Mas o Lutero tinha acesso. E ele percebeu, não dá para a tradição ter o mesmo peso da Bíblia. E até hoje, a Igreja Católica coloca a tradição junto com a Bíblia, os dois são palavras de Deus. E como a gente lida com isso? Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, desde a Reforma até aqui. Quem afirma isso? Eu acredito nisso porque o Lutero disse? Não, porque a Bíblia se autodefende, a Bíblia afirma. Então vamos ver alguns textos. Pode colocar o primeiro texto bíblico. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é Jesus falando que a palavra de Deus é a verdade. Verdade absoluta. Não há dúvida sobre ela. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. O homem é descrito como alguém que vive na escuridão, sem saber por onde andar. O que acontece na sua casa se acabar a força? E não tiver uma vela, não tiver uma lanterna? Você começa a trombar nos móveis. Nós somos descritos como pessoas que caem em armadilhas, caímos em buraco, tropeçamos. Mas a palavra de Deus é aquela lanterna, aquela luz que ilumina o nosso caminho e diz, por aqui você não pode ir, porque aqui tem uma armadilha. Por aqui também não vai, é uma parede, você vai bater a cabeça. Por aqui sim é o caminho perfeito e seguro. Por isso a Bíblia é a regra de fé e prática. Eu creio no que está na Bíblia e eu pratico o que está na Bíblia, porque é ela que ilumina os meus passos. Mais um texto. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Paulo falando para Timóteo, eu te dei ensinamentos, tome isso como modelo de vida. Você vai se espelhar nesses ensinamentos. Os ensinamentos de Paulo estão na Bíblia. Então, a Bíblia é aquilo pelo qual nós devemos nos pautar. E os outros escritos? Os outros escritos não têm o peso da Bíblia. Nada se compara à Bíblia. Nada. Nenhum outro escritor, alguém que teve uma ideia e continuou escrevendo, nada disso. Quem está na Igreja Batista há um bom tempo sabe que nós não ficamos ensinando caderninhos batista. Aposto que você não costuma ouvir uma mensagem como essa. Por quê? O principal é analisar a Bíblia, é ver o que a Bíblia diz. Claro que existem escritos, mas tudo interpretando a Bíblia. Os autores evangélicos fazem o quê? Interpretam a Bíblia, escrevem sobre a Bíblia. E ninguém tem o ímpeto de achar que vai criar uma nova verdade. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu vivo de acordo com o que a Bíblia manda. Mas tem um porém, que nós devemos sempre lembrar. Nós devemos interpretar a Bíblia, próximo, sempre de acordo com Jesus. Porque é muito fácil abrir a Bíblia em passagens do tipo, apedrejem todos aqueles que trabalharem no sábado. E o que eu faço com isso? A terra se abriu e os pecadores foram tragados. O que eu faço com isso? Só o que Jesus disse sobre a Bíblia. Jesus interpretou todo o Antigo Testamento. Jesus trouxe a maneira certa da gente ver aquilo. Então nós interpretamos a Bíblia não de qualquer jeito, mas de acordo com Jesus. Vamos ver alguns textos? Primeiro texto.